Antes de começar esta leitura, peço a todos que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receber novos vídeos. Salve Maria! Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, São Luís Maria Grignot de Montfort. Capítulo 2, artigo 2º. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Segunda verdade. Do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos, como diz o apóstolo, 1 Coríntios 6,19, e sim a Ele, inteiramente, como seus membros e seus escravos. Comprados que fomos por um preço infinitamente caro, o preço de seu sangue. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos, e o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. E só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem Deus. Romanos 7,4. Glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Pelo mesmo motivo, o Espírito Santo nos compra. Primeira árvore plantada ao longo das águas da graça nos campos da Igreja. Árvores que devem dar frutos no tempo adequado. Segundo, aos galhos de uma videira, de que Jesus Cristo é o tronco e que devem produzir boas uvas. Terceiro, há um rebanho cujo pastor é Jesus, e este rebanho deve multiplicar-se e dar leite. Quarto, há uma boa terra, de que Deus é o lavrador, e na qual semelhante se multiplica, rendendo 30, 70, 100 vezes mais. Jesus amaldiçoa a figueira estéril, Mateus 21:19, e declarou: condenado o servo inútil, que não fizera valer o seu talento, Mateus 25:24, 30. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas mesquinhas pessoas, quer receber nossas boas obras, porque as boas obras lhe pertencem exclusivamente. Criados em Jesus Cristo para boas ações. Efésios 2:10. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único fim de todas as boas obras e que devemos servi-lo não somente como servidores assalariados, mas como escravos de amor. Explico-me. Há duas maneiras aqui na terra de alguém pertencer ao outro e de depender de sua autoridade. São simples: a servidão e a escravidão, de onde a diferença que estabelecemos entre servo e escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço do outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente de outro durante toda a vida e deve servir a seu senhor sem esperar salário nem recompensa alguma, como um dos animais sobre que o dono tem direito de sua vida e morte. Há 3 espécies de escravidão: por natureza, por constrangimento e por livre vontade. Por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Salmos 23:1. Os demônios e os réprobos são escravos por constrangimento, e os justos e os santos são escravos por livre e espontânea vontade. A escravidão voluntária é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração. 1 Reis 16:7. Que pode o coração? Provérbios 23:26. E que é chamado o Deus dos corações. Salmos 72:26. Ou de vontade amorosa,
Por esta escravidão se escolhe sobre todas as coisas a Deus e seu serviço, ainda quando não obriga a natureza. A diferença entre um servo e um escravo é total. Um servo não dá a seu patrão tudo o que é, tudo o que possui ou pode adquirir por outrem e por si mesmo, mas um escravo se dá integralmente ao seu senhor, com tudo que possui ou possa adquirir, sem nenhuma exceção. Segundo, o servo exige salário pelo serviço que presta a seu patrão. O escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a assiduidade, a habilidade, a força que empregue no trabalho. Terceiro, o servo pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo de serviço, mas o escravo não tem esse direito. Quarto, o patrão não tem sobre seu servo direito algum de vida e morte, de modo que, se o matasse como mata um dos seus animais de carga, cometeria um homicídio. Mas, pelas leis, o Senhor tem sobre o escravo o poder de vida e morte, de modo que pode vendê-lo a quem quiser ou matá-lo, como em comparação o faria a seu cavalo. Quinto, o servo, enfim, só por algum tempo fica a serviço do patrão, enquanto o escravo é para sempre. Só a escravidão entre os homens põe uma pessoa na posse e dependência completa de outra. Nada há, do mesmo modo, que mais absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e à sua Mãe Santíssima, do que a escravidão voluntária, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo, que por nosso amor tomou a forma de escravo. Filipenses 2:7, e da Santíssima Virgem que se declarou escrava do Senhor. Lucas 1:38. O apóstolo honra-se várias vezes em suas epístolas como o título de Servus Christi. A Sagrada Escritura chama muitas vezes os cristãos de Servus Christi, e esta palavra, servos, conforme a observação acertada de um grande homem, significava outrora apenas escravo, pois não existia servos como os de hoje, e os ricos só eram servidos por escravos ou libertos. E para que não haja a menor dúvida de que somos escravos de Jesus Cristo, o Concílio de Trento usa a expressão inequívoca Mancipia Christi, e nola aplicar escravos de Jesus Cristo. Isto posto, digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo, não só como servos mercenários, mas como escravos amorosos, que por efeito de um grande amor se dedica a servi-lo como escravos para a honra exclusiva de lhe pertencer. Antes do batismo, era escravos do demônio. O batismo nos fez escravos de Jesus Cristo. Importa, pois, que os cristãos sejam escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo. Ou que, digo absolutamente de Jesus Cristo, digo também da Virgem Maria, pois Jesus Cristo, escolhendo para sua companheira inseparável na vida, na morte, na glória, em seu poder no céu e na terra, deu-lhe pela graça relativamente à sua majestade e os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo que convém a Deus pela natureza, convém a Maria e pela graça, diz os santos. Assim conforme neste ensinamento, pois que ambos têm a mesma vontade e o mesmo poder. Têm também os mesmos súditos, servos e escravos. Podemos, portanto, seguindo
a opinião dos santos e de muitos doutores, dizer-nos e fazer-nos escravos da Santíssima Virgem, para deste modo nos tornarmos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Santíssima Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós, e é meio de que nós devemos servir para ir a Ele. Bem diferente é ela das outras criaturas, às quais a ela nos apegamos. Poderão antes nos afastar de que nos aproximar a Deus. A mais forte inclinação de Maria é unir-nos a Jesus Cristo, seu divino Filho. E a mais forte inclinação do seu Filho é que vamos a Ele por meio de sua Mãe Santíssima. E isto é, para Ele, tanta honra e prazer como seria para um rei honra e prazer. Se alguém, para tornar-se mais perfeitamente seu escravo, se fizesse escravo da rainha, eis porque os santos padres e São Boaventura, como eles, dizem que a Santíssima Virgem é o caminho para chegar a nosso Senhor. Além disso, se a Virgem Santíssima, como já disse, é a rainha e soberana do céu e da terra, dizem Santo Anselmo, São Bernardo, São Boaventura. Não possui ela tantos súditos e escravos quantas criaturas existem? Não é razoável que, entre tantos escravos por constrangimento, haja algum por amor? Que de boa vontade e na qualidade de escravos escolham Maria para sua soberana? Pois então os homens e os demônios terão escravos voluntários e Maria não há de tê-los? Seria desonra para um rei se a rainha, sua companheira, não possuísse escravos sobre os quais tivesse direito de vida e de morte. Pois a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. E pode-se acreditar que Nosso Senhor, o melhor de todos os filhos, que deu à sua Mãe Santíssima parte de todo o seu poder, considere um mal ela ter escravos? Terá ele menos respeito à sua mãe do que teve a Ester e Salomão? Quem ousaria dizê-lo, pensá-lo sequer? Mas onde me leva minha perna? Por que me detenho aqui a provar uma coisa tão evidente? Se alguém recusa confessar-se escravo de Maria, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo é o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem. Pois Jesus é a glória de Maria, e isso se faz perfeitamente na devoção em que falaremos a seguir.